Olá, aqui é a Pamela Reis, enfermeira especialista em enfermagem do trabalho, e a aula de hoje vai ser voltada à saúde dos trabalhadores, com enfoque nos riscos ocupacionais e nos agravos que eles podem desenvolver quando o trabalhador, o atendente de farmácia, está exposto a esse risco. Como foi falado na aula anterior, nós temos aí uma tabela da Portaria 25, que define os riscos ocupacionais, e ele define 5 grupos de risco. Né? Tem risco físico, os grupos de risco são risco físico, químico, biológico, ergonômico e acidente. Então, físico é ruído, vibração, radiação, químico é poeira, fumo, gases, vapores. Biológico, vírus, bactéria, protozoário, fungos, parasitas, bacilos. Ergonômico, esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso. E acidentes, arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos inadequados. Quais riscos, quais desses grupos de risco são relevantes no trabalho do atendente de farmácia? Quais os riscos os quais os profissionais que vão trabalhar como atendente de farmácia estão mais expostos? Risco biológico, por se trabalhar diretamente com o público. Risco ergonômico, por muitas vezes o local de trabalho não está adaptado de maneira correta para aquele trabalhador exercer a função dele. E também pode entrar como um risco de acidente, uma queda, devido a um armazenamento inadequado de medicamentos, às vezes está bagunçado, então está numa prateleira muito alta e uma caixa pode cair em cima do trabalhador. Então, esses são os riscos mais relevantes para os atendentes de farmácia, principalmente aqui o biológico e o ergonômico. Como o biológico e o ergonômico são mais frequentes, a gente vai pegar e vai falar de maneira mais detalhada sobre eles. E principalmente, como fazer para se proteger, para não desenvolver as doenças decorrentes à exposição desses riscos. Primeiro, a gente vai falar do risco biológico, que é causado pela exposição a micro-organismos como bactérias, fungos, vírus. Agora, na época que nós estamos vivendo, é muito importante salientar desse risco biológico e pegar aqui o vírus. A gente está no meio de uma pandemia, né, causada pelo coronavírus, que pode desencadear o Covid, né, a doença Covid. E os trabalhadores de farmácia, por eles estarem na linha de frente, principalmente os atendentes de farmácia, que estão o tempo todo ali com o público, eles estão muito susceptíveis a pegar o coronavírus, né? Hepatite pode ser no caso da hepatite A, que a transmissão da hepatite A, ela é fecal-oral. O que quer dizer? Se você entrar em contato com algum objeto, material que tenha coliformes fecais e tem o vírus, a pessoa que deixou aqueles coliformes fecais numa nota de dinheiro, por exemplo, e ela tem hepatite A e você pega nessa nota e depois coloca a mão na boca por algum motivo, você vai acabar desenvolvendo hepatite A. Isso é muito relevante de ser falado, porque alguns atendentes, durante o rodízio ali do trabalho, eles acabam pegando prescrição da pessoa para pegar o medicamento, acaba algumas vezes ficando no caixa, então mexe com um grande volume de dinheiro, de cartão, e tudo isso pode estar contaminado pelo vírus da hepatite A. Como que eu posso fazer para me proteger, Pamela? Sempre lavar as mãos antes de se alimentar, nunca ficar colocando a mão na boca durante o expediente de trabalho. Eu roo unha, jamais colocar a mão na boca, porque você vai aumentar o risco de pegar hepatite A. Aqui no Brasil a gente tem um volume muito grande de pessoas que se contaminam por hepatite A devido à falta de saneamento básico de maneira efetiva em todos os locais. Aqui tem outras doenças, né, causadas por vírus, bactérias e protozoários, que nem cólera, amebíase, AIDS, tétano. Esses outros aqui
eles não são relevantes para os profissionais da farmácia, né? Vocês não correm risco de pegar isso durante a atividade laboral de vocês, a atividade de trabalho de vocês. Lembrando, se vocês seguirem exatamente o que deve ser feito pelo atendente de farmácia, né? É dentro do limite legal de atuação. A gente sabe que tem muitos atendentes de farmácia que dá medicação, funciona, pega uma veia de uma pessoa, dá medicação intramuscular, subcutânea na farmácia e acaba se expondo a sangue e outras secreções orgânicas que não deveria. Lembra que isso daí está fora do limite legal de atuação de vocês. Por isso que eu repito, AIDS, se você seguir direitinho, HIV, né? Se você seguir direitinho o limite de atuação legal de vocês, dentro da farmácia, vocês não têm risco nenhum de pegar, tá? O que é relevante? Que vírus e bactéria são relevantes aqui nesse caso? O da hepatite A, o da gripe também, né? O influenza, o H1N1 também vocês podem desenvolver. Uma outra doença que pode ser viral, que vocês podem desenvolver durante a jornada de trabalho, é o próprio Covid, né? O próprio coronavírus. Por isso que é tão importante a proteção. E proteção não é somente o uso de máscara, do óculos protetor, da Face Shield. Já vou mostrar os EPIs para vocês, os equipamentos de proteção individual para vocês. Mas uma maneira de se proteger extremamente eficaz é lavando as mãos. Fungos e bacilos que vocês podem ficar expostos durante o ambiente de trabalho. Lembra que esses vírus, esses fungos, bacilos, parasitas, né? Vocês podem ficar expostos devido a vocês atenderem um número muito grande de pessoas ao longo do dia. Então, eventualmente, uma pessoa ela pode ficar contaminada. Que nem fungos e bacilos, ele pode gerar infecções variadas. Externa pode desencadear aí uma dermatose ocupacional, que é mais conhecido como uma micose. Interna pode ser doença respiratória, que nem o bacilo, uma doença respiratória muito conhecida, que é causada por um bacilo, é a tuberculose, que é causada pelo bacilo de Koch, bacilo de Koch, que é o Mycobacterium tuberculosis, o nome científico dele. Esse bacilo de Koch, a pessoa ela transmite através de respiração, aerossóis, que é aquela fumaça que sai quando a gente fala, que não dá para a gente ver, mas está saindo essa fumaça aí de aerossóis. Por isso que é muito importante, né? Trabalhar em um local ventilado, não ficar muito próximo das pessoas quando você for pegar e for falar com elas, atendê-las, não fica falando de frente, muito próxima com as pessoas. Uma coisa importante para ser dita é que hoje em dia todo mundo ele é considerado potencialmente infectado. Eu posso ter tuberculose e nem saber, né? Pode estar naquela fase assintomática, sem sintomas, e mesmo assim eu posso estar passando essa doença para outras pessoas. Como todo mundo hoje em dia é considerado potencialmente infectante, né, infectado, a gente tem que tomar medidas de prevenção que vai minimizar esse meu risco de desenvolver, de me contaminar com essas patologias. Parasitas, pode desencadear infecções cutâneas e sistêmicas. Parasitas, eu posso citar aqui os eumintos, os vermes, né? Que pode ser dado pelo mesmo motivo aí da hepatite A que eu falei para vocês anteriormente, através de você pegar na mão de um cliente e ele tem alguma verminose, ele acabou de ir no banheiro e se limpou, né? Fez as necessidades dele ali, aí ele foi fazer a limpeza, né, daquela região íntima e depois que saiu do banheiro não lavou as mãos, que é uma situação muito comum, a gente vê muita gente, é errado, né, mas infelizmente tem muita gente que faz, não lava a mão após sair do banheiro. Aí ele vai lá e pega na sua mão, aí você lá, querendo ser simpático, pega na mão dele também. Aí você esquece que pegou na mão do cliente, não lavou a mão e comeu alguma coisa com aquela mão contaminada. Ou então foi por conta da nota de dinheiro que estava ali contaminada
com os parasitas e você depois colocou a mão na boca. Então, tomem cuidado com isso. As mãos é um dos principais agentes de transmissão desses vírus, desses fungos, dessas bactérias, desses bacilos, parasitas. Por isso que uma medida extremamente importante é justamente a higienização das mãos. Isso de higienização das mãos e o uso aí da proteção facial, de luva, de avental, né, durante o trabalho de vocês, nós falamos que são medidas de biossegurança, ou seja, segurança contra esses agentes biológicos que nós falamos anteriormente, os vírus, bactérias, fungos, parasitas. Pamela, eu vou ter que tirar do meu bolso, comprar com o meu dinheiro a luva, o avental, a máscara de proteção? Não, isso daqui tem que ser dado pelo empregador. Ou seja, a farmácia onde vocês forem trabalhar, ela tem que fornecer para vocês esses equipamentos de proteção individual. Ó, equipamento de proteção individual. A luva que você vai usar é sua, o avental que você vai usar é só seu, a proteção facial que você vai usar também é só seu, não é para compartilhar com outros colegas de trabalho. Porque outro colega de trabalho, ele também pode estar infectado com alguma coisa e ele não sabe. E ao você pegando, ao invés de pegar essas infecções de um cliente, você pode pegar também, tranquilamente, de um colega seu que nem sabe que está infectado. Lavagem das mãos. Outro ponto interessante. Onde vocês forem trabalhar, tem que ter um local próprio para vocês lavarem as mãos. Isso de maneira rápida e acessível. E importante que a lavagem básica das mãos, dentro do ambiente de trabalho, sempre tem que ser feita com sabonete líquido. Não pode ser, na realidade, na nossa casa também deveria ser com sabonete líquido. Mas não tem nenhuma lei que obrigue na nossa casa usar sabonete líquido para fazer a higienização das mãos. A gente vai usar o sabonete líquido na nossa casa por questão de bom senso. A gente sabe que às vezes é mais caro, por isso que a gente acaba usando em barra, né? Mas dentro de um ambiente de trabalho, o empregador ele tem que fornecer para vocês sabonete líquido para fazer a higienização das mãos e o papel toalha para fazer a secagem das mãos. Não pode ser uma toalha de pano para você secar a mão e todo mundo vai usar a mesma toalha, ou então você vai usar a mesma toalha sempre. Sempre você vai usar a toalha de papel. Isso é obrigatório, todo empregador ele fornecer isso para os funcionários. E onde que está escrito que é obrigatório, Pamela? Aqui nessa norma regulamentadora, NR. Essa norma regulamentadora número 6 é da Secretaria de Inspeção do Trabalho. Ela que determina a obrigatoriedade do empregador de disponibilizar os equipamentos de proteção individual. Além da norma regulamentadora número 6 determinar a obrigatoriedade de distribuir o equipamento de proteção individual, a luva, avental, proteção facial para os trabalhadores, na CLT, consolidação das leis trabalhistas, né, ele também fala tudo isso que eu falei para vocês, do fornecimento de EPI, de um fornecimento de um local adequado para higienização, condições sanitárias adequadas para esses funcionários, justamente para minimizar o risco de se pegar alguma doença infecto-contagiosa durante o exercício profissional. Essa norma, né, regulamentadora, ela fala que proteção individual é todo dispositivo ou produto de uso individual. Lembra que eu falei? Essa máscara aqui, Pamela, eu posso pegar e posso compartilhar tranquilamente com um colega de trabalho essa máscara facial aqui, que o cursor do mouse está passando, né, em cima. Não, essa máscara ela é sua, não é de nenhum. Você não pode compartilhar isso com um colega de trabalho. O empregador ele vai ter que fornecer um para a Pamela, outro para a Fabiana, outro para a Joana, para o Manuel. Cada um vai ter que ter o seu. Por que se utiliza o equipamento de proteção individual? Justamente para minimizar os riscos, né,
aos quais os colaboradores eles estão susceptíveis durante o seu trabalho. E, consequentemente, esses riscos podem ameaçar a saúde e segurança desse trabalhador. Equipamento de proteção coletiva, esse sim ele vai ser compartilhado. Que nem o equipamento de proteção coletiva que nós estamos vendo na farmácia nesse período de coronavírus. E na realidade deveria perdurar até mesmo após o coronavírus, deveria ser uma prática frequente aí. É uma prática que veio e se a gente for pensar na saúde e segurança do trabalhador, ela tem que ficar, essa prática, que é a colocação dessas fitas de sinalização para manter o distanciamento ali entre as pessoas, entre o trabalhador e o cliente da farmácia, um distanciamento de 1 ou de 2 metros. Então, isso daqui é coletivo, porque ele atende mais de uma pessoa. Agora, o EPI não. O EPI ele só vai atender um trabalhador, por isso que cada trabalhador ele tem que ter o seu equipamento de proteção individual. Quem que vai determinar quais são os equipamentos de proteção individual que você vai receber durante o exercício da sua profissão? Qualquer local de trabalho onde vocês forem atuar, que siga a legislação trabalhista, ele vai ter um SESMIT. SESMIT é esse aqui, ó, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Para ficar mais simples, ele vai ter um técnico em segurança do trabalho, ele vai ter um enfermeiro do trabalho. E eles vão avaliar quais são os riscos qual vocês estão correndo durante a profissão, naquele local de trabalho. Lembrando que o risco, eu estou falando aqui de uma maneira geral, mas esse risco ele pode ser maior ou menor, dependendo do local onde vocês trabalharem. Pode ser aquela farmácia que investe muito em saúde e segurança do trabalhador, como pode ser aquela farmácia também fundo de quintal, que não investe nada, que tem fiação elétrica exposta, tem aquelas gambiarras de fio, não tem armazenamento correto dos produtos, o trabalhador não tem uma cadeira adequada, ou seja, vai aumentar os riscos desse trabalhador de desenvolver essas doenças relacionadas ao trabalho dele. Então, quem que vai avaliar e quantificar esses riscos ao qual o colaborador está exposto? Justamente a equipe do SESMIT, o técnico de segurança do trabalho, o engenheiro do trabalho, o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho. E a partir da avaliação desse risco, ele vai recomendar para a farmácia, né? E ele vai falar para a farmácia, olha, aqui esse trabalhador ele precisa da máscara facial, ele precisa da máscara N95, ele precisa de luva. Então ele vai falar para o empregador quais são os EPIs que os trabalhadores eles estão expostos. Se por acaso vocês trabalharem em uma empresa, numa farmácia, numa instituição, que vocês veem que não tem um SESMIT ali atuante, você não tem um técnico de segurança do trabalho que é tão atuante assim, vocês podem falar diretamente com o empregador de vocês, com o gerente da farmácia e exigir que ele compre esse EPI. Lembra que é obrigatório eles fornecerem esse equipamento de proteção individual para vocês. Ele não está fazendo nenhum favor para vocês, na realidade ele está atendendo uma norma trabalhista. Lembra que esse equipamento de proteção individual, ele é obrigatório de acordo com a NR6 e de acordo com a CLT também. Então aqui, toda empresa é obrigada a fornecer gratuitamente para esses trabalhadores o equipamento de proteção individual adequado, em perfeito estado de conservação e funcionamento. O empregador ele também vai ter que fazer a exigência do uso do EPI, fornecer ao trabalhador somente os equipamentos aprovados por órgão nacional competente em matéria de saúde e segurança do trabalho. Aqui no Brasil, todo equipamento de proteção individual, ele tem que ter uma autorização do Inmetro. Ele não pode comprar que nem essa
essa máscara aqui em qualquer lugar, né? Ele tem que comprar em um local que tenha autorização da Secretaria de Inspeção do Trabalho para fazer a fabricação e que tenha uma eficácia comprovada, né? E ele não pode comprar no camelô, por exemplo, né? Porque provavelmente no camelô ele não vai ter essa máscara aqui fabricada por um órgão que tem essa autorização da Secretaria de Inspeção do Trabalho, que passou pelos testes do Inmetro. Então não pode ser qualquer material, ele tem que comprar um material de qualidade. Uma coisa importante também, um item importante também, não é só entregar o equipamento de proteção individual. Ele vai ter que entregar, orientar e treinar vocês em relação ao uso adequado, como que tem que guardar, como que tem que conservar, de quanto em quanto tempo vai ter que ser feita a troca. Nenhum equipamento individual de proteção, ele é ad eterno. Ele tem uma data de validade que vai ter que ser feita a troca. Eventualmente, Pamela, o equipamento de proteção individual que eu recebi, ele tem validade aí de 6 meses. Mas a máscara, ela pegou e quebrou. Durante o meu trabalho, ela pegou e quebrou. Em caso, ou então alguém acabou roubando, foi extraviado, o empregador ele tem que substituir imediatamente esse equipamento de proteção individual, tá? Caso isso daí ocorra. O empregador, aqui está escrito, responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica desses EPIs. Não quer dizer que o empregador ele vai ter que ir lá e higienizar para você a máscara, mas ele vai ter que fornecer para vocês o álcool 70, ele vai ter que fornecer as toalhas de papel para você fazer a higienização da máscara. Ele vai ter que dar condições para vocês fazer a manutenção adequada desse equipamento de proteção individual. Aqui é importante, o que é importante a gente pegar de informação aqui? Não é simplesmente entregar o equipamento de proteção individual para esse trabalhador. O empregador ele tem que treinar esse trabalhador, tem que orientar o trabalhador em relação a esse equipamento de proteção individual. O colaborador, em contrapartida, ele também tem algumas responsabilidades em relação ao equipamento de proteção individual, que nem utilizar os EPIs somente para a finalidade a qual se destina, que aqui a gente está vendo um uso de maneira inadequada, né? Pegou a luva ali e fez um balão. Quero brincar ali no meio do meu expediente, para deixar mais leve. Mas não vai ser com o equipamento de proteção individual. Responsabilizar-se pela guarda e conservação, comunicar ao empregador qualquer alteração que torne impróprio o uso desse equipamento de proteção individual. Então a máscara quebrou, que nem o exemplo que eu dei anteriormente. Você tem que comunicar imediatamente ao seu empregador para que ele possa fazer a troca para você. E cumprir a determinação do empregador em relação ao uso. Por que isso está escrito aqui? Porque a gente sabe que equipamento de proteção individual, quem já usou pode confirmar, não é a coisa mais gostosa do mundo de se utilizar. Usar essa máscara aqui, né, ou essa máscara ou essa daqui, durante toda a jornada de trabalho, seja ela de 6 horas, de 8 horas, de 12 horas, a jornada de trabalho de vocês, é extremamente incômodo, mas ele é necessário. Porque com essa máscara comum, ou então com a máscara com filtro, né, que é a N95, que é a mais recomendada, principalmente para impedir a transmissão aí do coronavírus, de uma tuberculose, essa máscara aqui, ela é desconfortável, mas ela é necessária para prevenir a ocorrência dessas doenças nos trabalhadores. Por isso que está escrito aqui, cumprir as determinações do empregador sobre o uso. E também usar de maneira correta. A gente vê muita gente, é desconfortável respirar, Pamela. Vou colocar a máscara aqui só na boca, vou colocar a máscara aqui no queixo. Não, você vai colocar como está exemplificando aqui nessa foto. Como o empregador falou para vocês utilizarem, tá? Então, vocês vão usar de maneira correta, porque senão
Assim como o empregador ele pode ser responsabilizado judicialmente por ele não fornecer o EPI para vocês e não orientar em relação ao uso do EPI para vocês, vocês também podem ser responsabilizados aí, responder judicialmente ou então até mesmo uma demissão por justa causa, caso você se recuse a utilizar os equipamentos de proteção individual da maneira correta. Aqui a luva, que nem agora, na época do coronavírus, a gente vê muito trabalhador, até aqueles que não vão mexer com sangue e secreção, utilizando a luva, né? Justamente por conta daquilo que eu falei para vocês, que a mão é um dos principais vetores ali, né? Um dos principais vetores que a gente tem de transmissão de infecções, de vírus, bactéria, protozoário, verme. Então, muitos empregadores, eles exigem que os profissionais utilizem a luva para minimizar esse risco. A luva ideal não é a luva de borracha. A luva de borracha é muito comum ela dar as dermatoses ocupacionais, que foi falado anteriormente. Aqui, dermatoses ocupacionais, que as micoses. Tem muita gente que é alérgica à borracha. Então, a luva de borracha, ela muitas vezes ela faz mais mal do que bem para o trabalhador. Protege contra esses vírus, fungos, bactérias, porém ela acaba com a mão do trabalhador. Por isso que a luva ideal para o empregador, a luva ideal para o empregador fornecer para vocês é essa luva nitrílica, que é a luva de vinil, PVC, tá? Ela tem uma proteção maior do que a luva de borracha, né? 3 vezes maior que a luva de borracha, e sem falar que ela é aquela luva antialérgica. Então, ela é 3 vezes mais resistente do que a borracha, e ela tem uma proteção, ela não é alérgica, ela é antialérgica, ela não vai dar nenhum tipo de alergia a nenhuma pessoa. A máscara, que já foi orientado, Pamela, falam muito em relação àquela máscara de pano. A máscara de pano, ela não vai ser utilizada por um trabalhador, né, atendente de farmácia, durante o exercício da profissão, durante o trabalho dele ali na farmácia. Vocês podem sim utilizar ela quando vocês saírem da farmácia, né? Tá indo para casa, no horário do almoço, você vai pegar e vai utilizar ela para ir no restaurante. Mas durante a jornada de trabalho, no período de tempo que vocês estiverem trabalhando ali na farmácia, vocês vão utilizar essa máscara aqui, a N95, ou então a máscara comum. Uma outra proteção também que o empregador tem que fornecer para vocês é esse protetor facial, a Face Shield. Essa Face Shield, protetor facial, ela vai aumentar a segurança de vocês. Por quê? Aqui vocês estão com a máscara, porém os olhos de vocês estão expostos, pegando essa epidemia do coronavírus, né? Que o risco é muito grande de contágio, a forma de contágio é muito fácil você pegar, entrar em contato com o vírus e se contaminar com o Covid. Aqui nos olhos de vocês pode ir um aerossol, pode ir perdigotos, que é aquela saliva que acaba saindo algumas vezes quando a gente fala, e tudo isso pode cair no rosto de vocês, ou seja, você pode se contaminar com alguma partícula aí do vírus que entrou nos seus olhos. Por isso que é importante, além de usar a máscara aqui, né, usar também a Face Shield. Nessa foto aqui, ela tá com óculos por baixo. Não é obrigatório usar a Face Shield e o óculos, até porque ele vai ter a mesma finalidade, proteger os olhos e dar uma proteção maior para nariz e boca. Mas aqui, se o empregador ele falar, não, além da Face Shield, você também vai utilizar o óculos, utiliza, mal não vai fazer, na realidade vai aumentar ainda mais sua proteção. Um outro EPI que ele pode determinar que você use também é aqui a touca.
Também não é obrigatório utilizar a touca, mas alguns, pelo atendente de farmácia, mas alguns empregadores determinam que utilize a touca. É que nem eu falei em relação a esse óculos de proteção. Não é obrigatório, mas é uma proteção a mais. Mal não vai fazer. E lembra que vocês têm que cumprir a determinação do empregador sobre o uso, né, adequado do EPI. Então, ele determinou o uso, mal não faz, né? Na verdade, aumenta uma proteção. Então, por que não usar? O outro risco ao qual vocês estão expostos, é muito frequente isso nos trabalhadores que trabalham como atendentes de farmácia, é o risco ergonômico. Antes de falar de risco ergonômico, é importante definir o que é ergonomia, né? E o que é ergonomia no trabalho. Ergonomia, que tem uma definição, é a ciência que estuda a relação do indivíduo com seu posto de trabalho, considerando as interações deste com os instrumentos, máquinas, dispositivos, os envolvidos em suas funções do dia a dia. Para simplificar aqui essa definição, nós podemos definir ergonomia como adaptação do local de trabalho ao trabalhador. Então, ergonomia é quando aquele local de trabalho ele está adaptado para você trabalhar, né? Que nem aqui tem algumas figuras que mostram locais de trabalho que não estão adaptados, que nem aqui esse posto de trabalho nessa farmácia. Tem aqui o computador, né? Ela está digitando aqui. Só que essa base aqui de trabalho dela, essa base de trabalho dela é muito alta para ela, para essa trabalhadora. Aí o que ela fez? Ela elevou a cadeira. Nisso que ela elevou a cadeira, né, para alcançar aqui o teclado do computador, ela elevou a cadeira aqui para alcançar o teclado e as pernas dela ficou como? Ficou bamba, né? Ficou sem apoio. Então, esse posto de trabalho, isso é só um problema do que está na imagem, tá? Esse posto de trabalho aqui, ele não foi adaptado para essa trabalhadora. Ou seja, ela está com risco ergonômico. O que isso daqui pode fazer com que essa trabalhadora desencadeie? Qual o agravo que ela pode desencadear? Aqui ela pode desenvolver uma trombose, pode desenvolver varizes, a perna dela pode ficar inchada por conta disso. Ela vai ficar também com as pernas doloridas. Outro ponto, para exemplificar esse posto de trabalho que não está adaptado. Olha a cadeira que ela está utilizando. Olha o encosto dessa cadeira. De acordo com as regras ergonômicas, o encosto da cadeira do trabalhador, a cadeira do trabalhador, ela tem que ter um encosto que venha aqui na coluna inteira. Então, tem que abranger aqui essa parte inferior da coluna, né, a parte superior da coluna, tá? Então, o encosto tem que ser aquele encosto maior, que abranja toda a coluna dessa trabalhadora. Esse encosto aqui, além dele ser pequeno, olha só como ele está solto. Uma outra coisa que está errado também aqui, essa cadeira, ela não tem apoio de braço. De acordo com a norma, né, tem uma norma regulamentadora que só fala de ergonomia, da obrigatoriedade do empregador de adaptar esse local de trabalho para o trabalhador. De acordo com a NR7, né, essa norma que fala de ergonomia, a cadeira desse posto de trabalho do trabalhador, né, quando ele precisar usar a cadeira, ela tem que ter um apoio de braço. Aqui, ó, não tem apoio nenhum, o braço dela está solto. Então, ela está fazendo aí um esforço muito maior do que ela deveria. Olha o risco dela desenvolver uma tendinite, uma bursite, uma síndrome do túnel de carpo, as lesões por esforço repetitivo, né? Então, ela está com risco aí muito alto de desenvolver uma série de doenças por conta desse posto de trabalho inadequado. Uma outra coisa, o teclado está aqui e a tela do computador está aqui. Ela... Durante o trabalho dela, ela tem que colocar a cabeça dela lateralizada para conseguir digitar e ver o que ela está digitando.
né? Então ela está fazendo aí um esforço muito grande na região cervical, na região do pescoço. Ela tem uma contratura muscular, popular torcicolo. Pode desenvolver aí uma hérnia de disco, um bico de papagaio. E também tem o risco aqui de acidente. Imagina, essa pessoa, né? Ela vai sair dessa cadeira e essa cadeira ela tem rodinhas, né? Só que está muito alto, e nisso que ela sai, ela pega, pisa em falso e sofre um acidente. Aí quebra a perna, torce o braço, quebra o braço, né? Quebra algum ossinho da mão, tá? Aqui, ó, é tudo vidro. Olha ela podendo ter um corte. Então, isso daqui é um clássico exemplo de um local que não foi adaptado para esse trabalhador. Essa funcionária, ela tem um risco aí ergonômico, né? Ela tá tendo uma postura inadequada e ela também tem um risco de acidente. Lembra que na aula anterior nós falamos que todo mundo que está exposto a risco, né, vai ter um adicional sobre o salário de 20%, de 30% ou 40%. Mas lembra também que não é vantajoso receber esse adicional, porque imagina que se ela quebrar alguma coisa, né, até mesmo se ela pegar e dependendo de como ela cair, ela pode ter uma fratura que faça com que ela fique paraplégica, tetraplégica, ou então ela precise de uma cirurgia. Então, o que eu quero dizer? Esse adicional de insalubridade, ele não é vantajoso, porque se essa pessoa ela precisar de uma cirurgia na coluna, ou então se ela ficar paraplégica, tetraplégica por conta dessa queda, esse dinheiro aí não vai ter valido a pena. Então, não veja esse adicional de insalubridade como uma vantagem. Na realidade, isso daí é uma maneira que as empresas têm de maquiar a falta de segurança do trabalhador, e o trabalhador que não tem informação, ele acaba aceitando esse adicional de insalubridade e acha que está levando vantagem, mas não está não. Aqui tem alguns exemplos de risco ergonômico aos quais vocês podem ficar expostos. Quando falar de ergonomia, risco ergonômico, não é só o mobiliário que está inadequado. Também o ambiente de trabalho, incluindo aqui o plano emocional, então aquele local que a chefia grita com você, aquele local que você tem hora para entrar, mas não tem hora para sair, aquele local de trabalho que tem inúmeras regras, que você... É tanta regra que você sabe o que não pode fazer, né? Mas o que você pode fazer de fato você não sabe, porque é tanta regra, que você fica até perdido. Então aqui, isso daí também é considerado risco ergonômico. Aquele local que o ambiente de trabalho ele é pesado, né? Aquele local de trabalho onde você nunca tem um turno definido para trabalhar. Um mês você está trabalhando de manhã, outro mês você está trabalhando à tarde, outro mês você está trabalhando a noite inteira, um mês você está trabalhando 6 horas, no outro mês 12 por 36. Então, tudo isso também é classificado como risco ergonômico. Esforço físico intenso. Então, vocês ficarem carregando muito peso durante a jornada de trabalho de vocês é considerado risco ergonômico. Que nem não são vocês que vão descarregar um caminhão, né, que chega ali, né, com medicamentos e os insumos da farmácia. Esse trabalho não é de vocês. Se vocês fizerem isso, vocês estão expostos a esse risco ergonômico, esse esforço físico inadequado. Exigência de postura inadequada, que nem a foto que eu mostrei daquela moça. Só para frisar, o esforço físico excessivo, ele pode desencadear em vocês lombalgia, dor nas costas, pode desencadear hérnia de disco, bico de papagaio. E o tratamento disso é fisioterapia, medicamentos corticoides, que são extremamente fortes, analgésicos, até mesmo cirúrgicos, algumas vezes.
A exigência de postura inadequada vai causar cansaço, dor muscular, fraqueza, pode causar uma pressão alta, uma diabetes, uma úlcera. Nossa, Pamela, por conta disso posso ter, né, um acidente, problemas na coluna vertebral. Posso ter tudo isso? Pode, né, por conta daquele estresse que você está passando de estar trabalhando em um local que não te fornece qualquer tipo de condição de trabalho. Aqui, como foi falado, ritmo de trabalho excessivo, trabalho turno-noturno, então a troca, né, desse trabalho, né, de horário de trabalho também é considerado risco ergonômico. Aquele trabalho até tem algum... Nada que é demais é bom. Então, aquele trabalho que é corrido demais não é bom para a saúde de vocês. E aquele trabalho que ele é monótono, repetitivo, ele também não é bom para a saúde de vocês, né, para a saúde mental de vocês. Pode desencadear aí uma depressão. Jornada prolongada de trabalho, aquilo que eu falei, você tem hora para entrar, mas não tem hora para sair. Controle rígido de produtividade, vocês vão ter uma chefia, mas essa chefia não pode ficar pedindo para vocês falarem a toda hora e a todo momento o que vocês estão fazendo. Nenhuma chefia pode pegar e impedir de vocês irem no banheiro, por exemplo, né? Na hora que vocês tiverem vontade. Se você trabalhar em um local que tem hora pré-determinada para ir no banheiro, ou então tem quantidades pré-determinadas para você ir ao banheiro, tá errado, né? Aqui nessa empresa só pode fazer 2 pausas de 5 minutos para ir no banheiro. Tem algumas empresas que fazem até pausa banheiro. Isso está totalmente errado, é totalmente contraditório com a NR17, que fala de ergonomia. Está totalmente inadequado com a legislação trabalhista. Isso daí é risco ergonômico, isso cabe um processo contra a empresa. Além de outras situações que também são consideradas como risco ergonômico. Conflitos no ambiente de trabalho, ansiedade, né? Então aquele empregador que toda hora está mudando a rotina, toda hora está estressado. Responsabilidade em excesso, né? Que está fugindo da sua função. E também pouca responsabilidade. Tudo isso é risco ergonômico. E o que isso daí pode causar na saúde de vocês? Cansaço, dor muscular, fraqueza, pode alterar o sono de vocês, pode ter insônia, né? Ou então pode chegar em casa e querer só dormir, de tanta tristeza que você tem. Alteração de libido, da vida social. Você pode ficar uma pessoa que vai alterar o comportamento, você pode ficar mais nervoso, então mais introspectivo. Pode mexer com essa parte nervosa, né? Se tá muito nervosa, então pode desencadear uma hipertensão, né? Aumento da pressão arterial. Taquicardia, que é os batimentos cardíacos ficam acelerados, né? Pode desencadear aí uma cardiopatia, uma doença cardíaca. Asma, doença nervosa. Aí pode ser uma depressão, pode ser um estresse, pode ser a síndrome do pânico, pode causar uma gastrite, uma úlcera, tensão muscular, ansiedade em excesso, medo em excesso, pode gerar comportamentos estereotipados de vocês, então vocês têm aquele comportamento de sempre falar muito baixo, né? Falar e não olhar nos olhos da pessoa porque você está com medo. Então, tudo isso, né? Esse risco aqui ergonômico ao qual você está submetido, olha o quanto de complicações você pode ter por conta disso. Por isso que eu falo, eu vou receber um adicional de insalubridade de 40%, eu estou na vantagem. Não está em vantagem nenhuma, porque olha quantas doenças vocês podem desenvolver, né? E por conta dessas doenças, vocês podem ter que ficar afastado do trabalho, você vai precisar de fazer um tratamento algumas vezes caro, e esse dinheiro ele não vai ter valido a pena. Não vai ter valido a pena porque ele não vai pagar seu tratamento, que é caro, que vai ser caro, né, muitas vezes, e também não vai pagar a sua saúde, né, não vai trazer de volta a sua saúde. Então não vejam adicional de insalubridade como vantagem. Aqui, né, essa foto aqui já foi passada, da postura inadequada, do risco de acidente. Aqui também tem risco. Olha aqui, esse monte de pessoas aglomeradas, né?
Lembra que eu falei que deveria, agora com o Covid, eles estão colocando aquela faixa, né, para sinalizar, para impedir que as pessoas fiquem aglomeradas assim, e é algo que tem que vir para ficar, essas faixas. Essas faixas aqui, para separar o atendente do cliente. Porque além do risco que você tem de pegar uma doença infecto-contagiosa, coronavírus, uma pneumonia, uma tuberculose, você ainda tem o risco de uma agressão física, né? Até uma agressão física por conta desse cliente. Então, olha o risco de acidente também, tá? Então, aqui tá totalmente inadequado esses profissionais aqui, todo mundo junto, nessa foto. Não pode. Você tem que ter um local adequado para trabalhar. Aqui o assento inadequado também. Não tem aquele apoio, né, da coluna. Não tem o apoio do braço. A cadeira, ela tem que ser de... Todas as cadeiras, ela tem que ser de rodinha. Aqui não tem rodinha. As cadeiras, elas também têm que permitir um ajuste de altura da cadeira, né? Aqui também não tem nada, é uma banqueta. Isso daqui não é considerado um assento correto para o trabalhador. Aqui outra coisa inadequada. Tá vendo essas prateleiras, né? Muito comum a gente ver isso nas farmácias. Prateleira aqui lotada, até em cima com os medicamentos. Até aí tudo bem, não tem problema nenhum. Desde que a escada para vocês pegarem esses medicamentos aqui nessa parte superior não seja igual dessa foto. A escada, ela tem que ser aquela escada acoplada à prateleira de rodinha, que o trabalhador não vai precisar ficar abrindo a escada, segurando a escada, carregando o peso da escada para ir a outra extremidade. Ele vai com a rodinha, ele vai puxar para onde ele quer ir, tá? Não tem problema ser alto assim, desde que tenha aquela escada acoplada à prateleira, e a escada também tem que ser de rodinha, não pode ser essa escada aqui. Além de você fazer um esforço, né, que não é para vocês fazerem com essa escada, ainda tem o risco de acidente. Alguém pode pegar e pode passar e derrubar a escada. Ou então você abriu de maneira inadequada essa escada, aí quando você está subindo nela, você pode ter o perigo aí de cair, né, de ter uma fratura, de ter um entorse. Então, essa escada, esquece. Ela tem um risco ali, além de ser ergonômico, tem um risco de acidente também. Tá totalmente errado. Aqui, outro erro. A gente vê aqui os medicamentos em cima, né? Mas a gente também vê medicamentos que estão muito embaixo. E toda vez que você for pegar essa medicação que está muito embaixo, você vai ter que fazer essa postura, e até mais do que uma postura pior do que essa trabalhadora está fazendo aqui, né? Ela está fazendo tudo errado, porque ela tá pegando a medicação embaixo e ela não agachou, né? Ela tá curvando a coluna dela. Isso acaba com a coluna do trabalhador. Então, quando vocês forem pegar alguma medicação que tá embaixo, sempre lembra de agachar, flexiona a perna, né? Vai agachar mesmo. Você não vai fazer o que ela tá fazendo, curvatura da coluna. Vocês podem desenvolver uma lombalgia, uma dor na coluna, pode desenvolver um bico de papagaio, pode desenvolver uma hérnia de disco, por conta dessa postura. E essas dores, elas não vão aparecer agora. Não vai aparecer depois de 1 dia, 2 dias que vocês estão trabalhando. Ela vai aparecer depois de 6 meses, de 1 ano, né? Então, de tanto vocês estarem fazendo isso, essa dor aqui só vai piorar, piorar, piorar. Eu espero que vocês tenham compreendido esses riscos aos quais colaboradores da farmácia eles estão expostos,
e quais os agravos que eles podem desenvolver. E principalmente, eu quero que tenha ficado claro para vocês o que vocês não podem aceitar em um ambiente de trabalho, né? Você não pode aceitar essa situação, você não pode aceitar um posto de trabalho dessa forma, você não pode aceitar uma escada dessa, você não pode fazer uma curvatura da coluna, né? Que nem essa senhora está fazendo, porque isso vai te prejudicar com o passar dos meses. Você não pode aceitar trabalhar sem os equipamentos de proteção individual. Tá? Não pode também aceitar trabalhar em um local que eles não colocam faixa para separar o cliente do atendente, porque isso daí vai aumentar o risco de vocês. Aí não levem em consideração a vantagem do adicional, porque o adicional ele não vai comprar a saúde de vocês de volta. Por exemplo, se vocês desenvolvem uma hérnia de disco, vocês vão fazer tratamento aí no mínimo durante 6 meses, no mínimo. Porque esse tratamento pode ser pelo resto da sua vida, né? E se você continua exposto aos riscos, só vai piorando sua situação. Então, cada vez mais, você vai precisar de mais medicamento, vai precisar de mais sessões de fisioterapia, vai precisar fazer acupuntura, vai precisar fazer hidroginástica, e aquele seu adicional de 20% não pagou tudo isso. Então, não aceitem trabalhar em qualquer local, né? Em um local que te oferece condições de trabalho inadequadas. Se por acaso o empregador ele falar para vocês, mas não precisa, precisa sim, está na legislação, é obrigatório, né? Adaptação ergonômica, marquem aí, está na NR17, tem uma norma regulamentadora. Se vocês quiserem procurar na internet, no Google, coloca NR17, vai aparecer a norma inteirinha para vocês, de maneira gratuita. Proteção, né, EPI. Tem outra norma falando, NR6, né, norma regulamentadora número 6. Além dessas normas regulamentadoras, também está na CLT, na Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, isso não é a Pamela que está inventando, né, que é obrigatório as empresas terem. Dar essas condições seguras de trabalho para o trabalhador. Isso daí está em normas, está em lei. E é obrigatório todas as empresas salvaguardar a saúde e a segurança desse trabalhador. Muitas vezes essas situações elas acontecem porque o colaborador ele não sabe dos direitos que ele tem. E ele acaba aceitando tudo que é proposto para ele, tudo que é oferecido para ele, né? Acabam vendendo gato por lebre para ele, né? E ele acha que ele tá, nossa, tô super bem, sou jovem, não vai acontecer nada comigo. E vai. Se você continuar sentado nessa cadeira aqui durante 1 ano, garanto para vocês que vocês vão ter inúmeros problemas de coluna, né? Vai ter a varizes, vai ter a lombalgia, vai ter a trombose, pode ter o risco de acidente, de queda, você vai ter inúmeros problemas de saúde. Por isso que eu sei que depois dessa aula todo mundo vai exigir os seus direitos, né? Para ninguém desenvolver aí uma doença, né? Aqui, para ninguém desenvolver os agravos, que são as doenças profissionais e os acidentes de trabalho. Eu sou a Pamela Reis, até a próxima.